Muito bom, irmãos. É um prazer poder estar aqui novamente e poder compartilhar essa mensagem com vocês. É uma mensagem que Deus tem trabalhado e falado comigo já há um bom tempo sobre ela, e acho que é uma boa oportunidade para poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem trabalhado no meu coração. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Salmos 23. Talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Talvez funcione como aparador de pó em algumas casas, em algumas lojas. Talvez você poderia até citá-lo, esse Salmo 23. Muito bom, Salmos 23. Talvez, como bem mencionei, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Inclusive, se nós olharmos para o contexto de Davi, a gente sabe como alusão, Davi era um pastor de ovelhas, né? E por isso essa facilidade de Davi em fazer essa associação. A experiência de Davi em ser um pastor de ovelhas permite com que ele fale com tanta propriedade o que ele está dizendo aqui nesse Salmos 23. E é interessante olhar essa relação que Davi faz dele para com ovelhas e como Deus faz para conosco. O versículo 1 do 23 fala: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olhando um pouco para as ovelhas, nós sabemos que as ovelhas são animais burros, né? Animais ingênuos, animais que não têm muito a noção do que elas estão fazendo, por onde elas estão indo. A ovelha, não sei se vocês sabiam disso, elas não conseguem discernir o que é uma erva boa ou uma erva má para ela poder comer. Por isso é necessário que o pastor vá na frente dela, retirando as ervas venenosas, para que a ovelha possa pastar, que a ovelha possa ali comer, né? A ovelha também é um animal muito medroso, não sei se vocês sabiam disso. Quando ela não sente o cheiro do pastor dela, ela fica toda atormentada, ela fica preocupada, ela sai correndo, ela sai do meio do rebanho, porque ela não sente o cheiro do pastor. Ela toma um medo na ovelha, por não ter o pastor por perto dela. Quando a ovelha ela sente a presença de um lobo, né? Ela sente a presença de uma ameaça, ela fica apavorada. A ovelha não sabe por onde ir, ela perde o rumo e sai correndo, né? Ela sai sem rumo e facilmente ela é devorada pelos lobos, né? A ovelha também, ela é muito sensível à perturbação de moscas. Quando moscas ficam rodeando a ovelha, a cabeça da ovelha, ela fica desnorteada, tudo na ovelha fica desnorteada. Ela fica desnorteada e ela não consegue comer. Ela fica tão sem chão, fica tão sem concentração, que ela não consegue nem se alimentar, vindo até a emagrecer. E nessas situações, quando a ovelha fica bem desnorteada, o que ela faz? Sai correndo de meio do bando, ela sai fugindo fora do aprisco. E quando uma ovelha corre, as ovelhas que estão ao redor dela fazem a mesma coisa, saem correndo, assustadas, porque acham que alguma coisa está acontecendo. Percebem? Como as ovelhas são muito ingênuas. O que o pastor precisa fazer nessa circunstância, nessa situação? Quando as moscas estão ao redor da cabeça da ovelha, ele vem com óleo e ele passa nas orelhas e na cabeça das ovelhas para que possa afastar as moscas. E assim a ovelha possa comer, se alimentar. Uma outra coisa também, que a ovelha come o dia inteiro. Ela passa o dia inteiro comendo. E ela tem uma brincadeira que elas fazem à noite, que é ficar batendo cabeça com cabeça. Quando as ovelhas ficam batendo cabeça com cabeça, elas caem. E ao cair, ficam de patas para o ar. O maior órgão da caixa torácica da ovelha é o estômago. E o fato de elas comerem o dia inteiro, quando elas caem, comprime o pulmão. E se elas ficarem 1 hora com as patas para o ar, elas morrem asfixiadas. O que o pastor precisa fazer? Andar no meio do rebanho, levantando as suas ovelhas. Elas não conseguem levantar porque a lã é muito pesada. Elas não conseguem levantar por causa do peso da lã. Por isso o pastor precisa passar no meio das ovelhas. Poderia falar aqui várias outras ilustrações, ou poder falar características das ovelhas. Mas uma coisa é muito clara, muito assertiva: as ovelhas sozinhas nada podem fazer. Nada. Você soltar uma ovelha aqui, ela não pode fazer nada sozinha. Engraçado, irmãos, que nós sozinhos não podemos fazer nada.
Não sabemos por qual caminho andamos, não sabemos por quais comidas teremos, não sabemos distinguir o medo quando saímos de fora do rebanho, ficamos apavorados, nos tornamos presas fáceis. Não sabemos nos levantar, erguer sozinhos, se alguém nos levantar, se Deus não nos ajudar, se Deus não nos tirar da condição que nós estamos. Temos muito em comum com as ovelhas, muito. Não é à toa que a Bíblia nos associa à ovelha, não é à toa que Jesus diz que Ele é o bom pastor, por essa similaridade que nós temos com as ovelhas. Ingênuos, burros, não sabendo distinguir as coisas que fazemos. Muitas semelhanças. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem com um pouco do tema dessa noite. Eu falei sobre não estar fácil para ninguém, né? Naquela ocasião, a mensagem que eu trouxe aqui foi justamente olhando as circunstâncias adversas que nós temos em nossas vidas. Com certeza, cada um de vocês, na circunstância, na condição que vocês possam estar, existem coisas que talvez tenham tirado o teu sono, tirado a tua paz. Existem coisas que talvez tenham te tirado do meio do rebanho. Existem coisas que têm te feito ficar desnorteadas, sentindo apavoradas pelo lobo ao redor, não sentindo o cheiro do pastor. Existem coisas que têm tirado a nossa atenção, circunstâncias que às vezes parecem não ter soluções, circunstâncias às vezes que não apresentam perspectivas de mudança, de melhora, ou uma luz no fim do túnel. Talvez passamos por momentos, por instabilidades, que nós não conseguimos ver respostas ou saídas ou soluções para essas circunstâncias. Podemos aqui listar algumas dessas situações ou circunstâncias que são contrárias a um padrão. Por exemplo, saúde. Quando nós temos problemas de saúde, e saúde é um enorme empecilho na vida, quando nós somos tomados, por exemplo, por um câncer, nós não sabemos o que fazer. Quando pessoas próximas a nós morrem, nós não sabemos o que fazer. Quando somos tomados por doenças degenerativas, nós não sabemos o que fazer. Isso nos tira o foco, isso nos tira o chão, isso nos tira o coração em Deus, nos faz sair desnorteados, batendo cabeça, não sabendo por qual caminho tomar, não sabendo por qual situação ou circunstância estar. Problemas de saúde é um enorme agravante para que nós saímos do meio do rebanho, para abandonar o pastor, para sair batendo a cabeça, desnorteados, sem rumos. Não sabemos muitas vezes lidar ou não temos respostas para um câncer, para doenças, para mortes. Não sabemos como responder a essas circunstâncias. Perdemos os rumos. Dinheiro hoje é vital para a nossa vida. É essencial o dinheiro. Sem dinheiro nós não fazemos nada. Sem dinheiro nós não compramos, nós não vendemos, nós não adquirimos, nós não nos alimentamos, não transportamos, não moramos, não investimos no reino de Deus. Sem dinheiro nós não podemos fazer nada nessa vida. Precisamos do dinheiro, precisamos ter recursos em nossas mãos. E muitas vezes a falta de dinheiro se torna um agravante para a saúde também. Dados bem rápido, 2015, 16 e 17, cerca de 2,6 milhões de brasileiros perderam seus planos de saúde. 75% desse público que perdeu o plano de saúde foi por causa de planos empresariais. Pessoas que perderam empregos, demitidas, portas se fecharam, pessoas precisaram mudar, situações financeiras têm se tornado agravantes. A falta de dinheiro é um enorme problema em nossas vidas. Quando não temos dinheiro, perdemos rumo, perdemos foco. Muitas vezes não encontramos uma luz no fim do túnel. Não sabemos responder às adversidades e às circunstâncias da vida, pela falta de dinheiro. Muitas vezes, irmãos, o dinheiro se torna um grande passo para o suicídio. Quantas pessoas não têm tirado as suas vidas pela falta de dinheiro? 2008, na crise de 2008, quantas pessoas não pularam de prédios nos Estados Unidos pela crise que aconteceu?
Em agosto de 2016, um homem chega em casa, aos 43 anos, mata sua esposa, mata o filho de 10 e de 7 anos e se suicida em São Paulo. Por quê? Problemas em casa, problemas no trabalho, falta de dinheiro. Às vezes achamos que tirar as nossas vidas é a solução para a falta ou para o problema do dinheiro, ou para a falta de saúde. Muitas vezes não vemos uma saída, ou uma luz no fim do túnel. Problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento é algo comum desde o Éden, né? Lá atrás, desde o Éden, problemas de relacionamento é algo comum. Quando o homem decidiu não se relacionar com Deus e permitiu com o egocentrismo, permitiu que as suas próprias vontades pudessem dominar e dizer como o homem ia se relacionar com as outras pessoas, impedindo relacionar para com Deus e para com o próximo, a sociedade, a humanidade tem vivido problemas de relacionamento. Irmãos que brigam com irmãos, pais que brigam com filhos, filhos que brigam com outros filhos, tios, parentes, enfim. Quantos problemas de relacionamento nós temos visto em nossa sociedade? Talvez dentro de casa. Quantos problemas de relacionamento nós temos dentro de casa? Quantas vezes nós perguntamos até quando famílias serão desestruturadas pela falta de relacionamento? Até quando veremos tantos divórcios, tantas mortes, tantos problemas por causa do egocentrismo do homem? Irmãos, por que tantas perguntas sem respostas? Já pararam para pensar isso? Por que tantas perguntas sem respostas? Por que a falta de dinheiro? Por que problema de saúde? Por que problemas de relacionamento? Por que tantas perguntas sem respostas? Poderíamos aqui continuar com uma lista exaustiva de circunstâncias e situações que nos fazem perder o rumo, perder o foco, não nos fazem enxergar uma luz no final do túnel, não nos fazem entender como sair das circunstâncias, de uma situação em que nós estamos envolvidos. Podemos listar aqui várias delas. Talvez na sua mente possa estar vindo circunstâncias ou situações que têm te feito perder o relacionamento com Deus e principalmente a fé de que as coisas poderão ser melhores, de que as circunstâncias poderão ser ajustadas, de que você possa ter uma paz, uma tranquilidade, de que você possa deitar a sua cabeça no travesseiro e estar tranquilo, acordar no outro dia e apenas viver mais um dia. Talvez coisas tenham vindo à sua mente sobre isso. Talvez essas coisas que vêm à sua mente te façam essa pergunta: por que eu, Senhor? Por que eu tenho que passar pelo que estou passando? Por que eu? Até quando? Eu não aguento mais. Está difícil. Por que, Deus? Por que, Deus? Por que, Deus? Por que, Deus? Fazemos perguntas e mais perguntas quando nos vemos acurralados pelas pressões, pelas circunstâncias adversas e não entendemos o porquê estamos passando pelo que passamos. Às vezes, isso é muito corriqueiro, às vezes nós nem mesmo perguntamos a Deus, nem fazemos as perguntas. Às vezes, quando nos vemos em problemas financeiros, o que fazemos? Pegamos um empréstimo, usamos cartão de crédito, tentamos sanar, cobrir dívidas e a dar aquele jeitinho nosso, e de repente você vai virando bola de neve, bola de neve, bola de neve, e depois você vê, e agora? Não tem mais solução, não consigo mais. Às vezes em problemas de relacionamento, o que nós fazemos? Eu fui o ofendido, o culpado é ele, eu não tenho que fazer nada, quem tem que vir pedir perdão é ele, quem tem que se humilhar perante mim é ele, quem tem que pedir perdão é meus pais, não sou eu. Quando temos problemas de saúde, o que fazemos? Tentamos pelos nossos próprios meios e condições sanar ou ter uma cura para os nossos problemas. Ignoramos Deus. Só chegamos a ter Deus, irmãos, quando nós não vemos mais meios de poder passar, vencer ou sair daquilo que nós estamos. O engraçado de tudo isso, irmãos, é que se pararmos um pouco para poder pensar, nós sabemos quando saímos do meio do aprisco. Nós sabemos quando saímos correndo do meio do aprisco, quando nós abandonamos
o nosso pastor. Se pararmos um pouco para pensar, nós sabemos, conosco mesmo, sendo sincero com você mesmo, quando nós deixamos Deus de lado e decidimos resolver de nossa própria maneira. Muitas vezes estamos passando por um caos, e esse caos que nós estamos passando é porque decidimos abandonar, sair do cuidado e proteção de Deus. Criamos perguntas e mais perguntas e mais perguntas intermináveis, de até quando, ou de por que eu, e esquecemos que o nosso pastor poderia ter cuidado de nós, se tivéssemos ficado no meio do rebanho. Uma alusão perfeita a isso é o que Jesus fala em Lucas 15 sobre o filho pródigo. O filho pródigo tinha lá na sua casa todos os bens, todos os recursos, a melhor roupa, a melhor comida, tinha um pai que cuidava, tinha um pai que cuidava da vida dele, que providenciava tudo o que ele precisava, mas ele decidiu sair de casa. Ele decidiu abandonar tudo que ele tinha, pegou a sua parte da riqueza e enfiou o pé no mundo e foi curtir a vida doidado. Jesus, contando sobre isso, ele diz quando esse jovem de repente para e vê a circunstância que ele estava, no meio do chiqueiro, comendo o resto de porcos. Ele lembrou: na casa do meu pai eu tinha boa comida, uma cama, roupa limpa e pessoas que me amavam. E agora? Olha a situação que eu estou, deplorável, sem condições nenhuma, vivendo de favores, comendo o resto de comida de porco, morando no meio do chiqueiro. É uma ilustração perfeita, irmãos, de quando nós decidimos sair do meio do rebanho, de quando nós decidimos não confiar em Deus. Muitas vezes, irmãos, deixamos passar despercebido o que este texto nos fala. Versículo 1: se o Senhor é o meu pastor, Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Então, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o nosso pastor, estamos reconhecendo que tudo aquilo que temos, que tudo aquilo que somos, que tudo aquilo que Deus tem nos dado, é pela graça e pela dádiva dele em nossas vidas. Nada é por mérito nosso, nada é por vantagem nossa, mas é porque Deus tem cuidado de nós, é porque Deus tem nos abençoado, porque Deus tem colocado a sua boa mão sobre nós. Por que tantas perguntas sem respostas então? Por que tantos até quando? Por que eu? A resposta para isso, que eu entendo, é porque nós estamos esperando respostas erradas para as perguntas certas. Não é errado perguntar por que eu, ou até quando, mas é errado você esperar em Deus que Ele responda aquilo que você quer. Problemas financeiros, queremos ganhar na Mega Sena para poder sanar nossas dívidas. Ó Deus, eu estou com problema financeiro, me dá uma solução do dia para a noite e ficarmos ricos. Queremos respostas rápidas, queremos aquilo que nos satisfaz, queremos o nosso desejo para as coisas, queremos nossos desejos para sanar problemas de saúde, queremos as nossas vontades para sanar problemas de relacionamentos. Olha que engraçado quanto ao relacionamento. Muitas vezes a gente diz sobre relacionamento de irmãos que não falam com irmãos, nós perguntamos por que de tudo isso, e nós nos colocamos na pessoa do ofendido, mas nós esquecemos que quem foi um ofendido no relacionamento para com Deus foi ele, e quem se humilhou foi Deus, e quem veio nos resgatar foi Deus, e quem nos chamou para perto foi Deus, e quem nos fez ser filho dele foi Deus. O ofendido da história se entregou por nós. Nós queremos muitas vezes, nesse caso, temos a resposta de Deus: coitadinho de você, é verdade, ninguém te compreende, ninguém sabe o que você está passando. Não, nós temos as perguntas certas, irmãos, nós questionamos as perguntas certas, mas muitas vezes nós queremos ter as respostas erradas, queremos ouvir aquilo que nos satisfaz, os nossos próprios desejos, aquilo que nós queremos ouvir de Deus, e não o que Deus tem a trabalhar naquelas circunstâncias em nossas vidas. As respostas certas vêm quando de fato entendemos que Deus
Se Deus é o nosso pastor, Ele está cuidando de nós. Ele está nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Está vendo, irmãos? Perguntas certas fazemos, mas nosso coração enganoso, pecaminoso, quer receber as respostas erradas por aquilo que nós desejamos. Tem uma música do Projeto Sola que eu acho fantástica, e ela é a base dessa mensagem. A música chama 23, e um dos versos da música, ele diz o seguinte: o Senhor é o nosso pastor, aquilo que não temos, não precisamos. Aquilo que não temos, não precisamos desejar. Pois, se Deus nos dá tudo o que nós precisamos para viver, por que desejar ou ansiar aquilo que nós não temos? Porque nós esperamos respostas erradas. É difícil demais. Para mim foi muito difícil entender isso. Para mim foi muito difícil entender e questionar Deus, por que eu tenho que passar por todas essas circunstâncias? Por que eu tenho que passar por todas essas situações? E eu não conseguia ter uma resposta de Deus, porque eu estava querendo apenas aquilo que satisfazia o meu coração. E não entender que tudo aquilo que eu já tenho, a saúde que eu tenho, os amigos que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, é dádiva e graça de Deus. É tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou e o que eu preciso para viver. Entender que Deus é o nosso pastor e que Ele governa e que Ele cuida de nós, é entender que tudo que está ao nosso redor é a graça e a mão de Deus atuando em nossas vidas. Quando nós não entendemos isso, questionamos Deus o porquê das coisas que nós passamos. Questionamos Deus por não ver uma solução para os problemas que temos. Mas na verdade a resposta tem que ser contrária. Quando passamos por crises financeiras, precisamos entender que Deus está cuidando de nós, e em meio àquela circunstância, Deus quer nos ensinar algo. Deus quer mostrar aonde erramos lá atrás, aonde saímos no meio do rebanho. Não ficarmos desesperados, desnorteados, porque Deus cuida de nós, irmãos. Se Ele é o nosso pastor, Ele vai cuidar de nós. Davi mesmo fala aqui: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Por mais que eu ande pelo vale, por mais que eu não entenda por aquilo que eu estou passando, quando de fato eu confio no senhorio e no poder de Deus, Deus está do meu lado, Deus está me conduzindo, Deus está me carregando com Ele, Deus está me ensinando aonde eu preciso corrigir a minha vida. Eu quero ler para vocês essa música. É a seguinte, presta atenção: o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazem andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Até quando vamos esperar as respostas que nós queremos para as perguntas? Tudo o que nós temos é por causa da graça de Deus em nós. Graça essa, preste atenção, graça essa que opera em nós, por meio de nós, através de nós e para nós mesmos.
Tudo que temos é através da graça de Deus em nós. Gratidão, descanso, paz, calma, refrigério, entre outras palavras, irmãos, que parecem sumir quando nos vemos em um caos. Palavras essas que parecem não existir em nossas vidas. Paz, cadê paz? Cadê descanso? Cadê refrigério? Não existem quando estamos em um caos. Mas quando estamos vivendo em circunstâncias que não temos respostas, mas reconhecemos que Deus está no controle, temos paz, temos descanso, temos refrigério. Podemos deitar nossas cabeças no travesseiro e entender que Deus está cuidando de nós. Davi mesmo fala no versículo 4: teu bordão e teu cajado me consolam. E a resposta de Davi é: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi não pediu para que Deus desse a resposta que ele queria ao coração, mas ele reconhecia que Deus estava cuidando dele, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Irmãos, às vezes passaremos por circunstâncias obscuras, mas quando entendemos isso e vivemos, Deus nos fortalecerá para passar por elas. Às vezes não sabemos como lidar, mas Deus nos ensinará a lidar com elas. Deus nos capacitará para lidar com situações. Às vezes nós não vamos ter forças, mas Deus vai nos dar forças para poder passar por elas. Deus nos erguerá, nos sustentará, nos livrará dos perigos, nos consolará. Deus será conosco em todo o momento, assim como um pastor é com as suas ovelhas. O grande problema é quando nós decidimos sair do meio do rebanho, sair do cuidado do pastor, abandonar o pastor. Daí ficamos desnorteados, não temos respostas. Talvez muitos de vocês não sabem, ou talvez já sabem, eu comecei um mestrado este ano. E, assim, foi num passo de fé começar esse mestrado, entendendo de que era uma excelente oportunidade para a minha vida ministerial. Entender o mesmo mestrado que o pastor Rafael e a Thaís fizeram em Atibaia, entender de que ali poderia ser uma oportunidade de crescimento espiritual, de uma maneira como Deus poderia me ajudar para o futuro, né, no ministério. E quando eu decidi entrar, passando por todo o caos que minha vida está, alguns têm acompanhado de perto, alguns sabem um pouco sobre isso, eu falei, eu vou arcar, eu vou pagar as mensalidades, tudo vai dar certo, eu vou conseguir o dinheiro para isso e vai dar tudo certo. E quando eu entrei nessa empreitada, achando que ia dar tudo certo, nos 2 meses seguintes, lá para fevereiro, março, já não paguei a mensalidade, já não tinha recursos. O mês que eu tenho que ir para o mestrado, contando mensalidade, os custos envolvem algo em torno de R$1.000 para poder estar lá. Então, juntando tudo isso, tem que ir 4 vezes ao ano e por aí vai. 2 semanas atrás, eu fui para o 2º módulo do mestrado, e no sábado de manhã, me preparando, saindo para poder trabalhar, eu, orando a Deus, falei, Senhor, essa é a última vez que eu vou. Eu não consigo ir mais. Eu não consigo bancar, eu não consigo pagar. Eu entendo que é uma excelente oportunidade, mas eu não consigo, Senhor. Passados minutos, um homem manda no grupo do WhatsApp lá do mestrado que ele tinha perdido a carteira dele, e aí passou 1 hora depois, ele conseguiu achar a carteira, e daí em seguinte ele falou que ele estaria investindo, estaria abençoando alguém que precisasse da oportunidade de estudar e não tivesse condições. Chegando lá no mestrado, nós conversamos, e esse homem chamado Manuel mora em Manaus, falou que ia me bancar durante todo o mestrado, durante todo o momento que eu estivesse ali no curso. Irmãos, naquele momento eu não tinha respostas para dar para aquele homem. Eu não sabia como falar para ele, ou como agradecer. Mas no sábado eu tinha orado a Deus, Senhor, eu não consigo, não dá, está muito difícil, as circunstâncias não são favoráveis. E Deus me mostrou como Ele cuida de nós.
Deus me mostrou como Ele é bom quando nós largamos as rédeas, quando nós confiamos nele, quando nós entendemos que se de fato Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso pastor, não importa as circunstâncias, situações que nós estamos passando, Deus está conosco. Deus quer nos ensinar algo, Deus quer nos mostrar o tanto que nós precisamos e dependemos dEle. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não dependemos, nós não vivemos essa dependência de Deus. Tentamos por nós mesmos resolver as coisas, tentamos por nós mesmos dar as respostas para as circunstâncias. Mas se Deus é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida das suas ovelhas. Não há um empecilho que Deus não possa resolver por sua vida. Não há um empecilho que Deus não possa resolver. Mas depende de nós. Depende da maneira como você encara os seus problemas. Depende da maneira como você encara o agir de Deus em sua vida. Davi fala o que fala, do que ele falou aqui, porque ele reconheceu e dependia de Deus. Não sei o que talvez você tenha passado, a circunstância que você acha que não tem solução, mas para Deus tem. Para Deus tem solução. Basta dependermos de Deus e reconhecer o pastoreio dele em nossas vidas. Não há nenhum empecilho que Deus não possa resolver, mas precisa de que nós possamos reconhecer Deus em nós e não fugir do meio do rebanho. Fazemos perguntas certas para Deus, mas esperamos as respostas erradas. Que tal esperar as respostas certas agora? Que tal esperar o agir de Deus agora? E entender que Ele está no controle, que Ele está conduzindo, que Ele está te amparando, que Ele está ali com as mãos estendidas para conduzir suas vidas. Deus me mostrou, irmãos, me mostrou muito bem mostrado, como alguém que eu não tenho nem noção quem era a pessoa, a não sei quantos 1000 quilômetros de distância de mim, decidi bancar. Nós nos conhecemos em uma semana, algumas horas de conversa, mas Deus mostrou que Ele usa quem Ele quiser, a circunstância que Ele quiser, para mostrar a sua glória e o seu poder. Deus é maravilhoso, irmãos. Não quero a teologia da prosperidade, mas eu quero te dizer que Deus é maravilhoso. Deus é bom, mas nós precisamos reconhecer isso e não viver por nós mesmos, mas depender de Deus. Vamos esperar as respostas certas. Continue com as perguntas, mas espere as respostas certas. Espere o agir de Deus. Espere a maneira como Deus vai te agir. E tenha certeza, Deus vai te surpreender, assim como Ele me surpreendeu. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo em circunstâncias, situações, onde nós não podemos, não vemos soluções ou saída, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nossas vidas, ó Deus. Perdoe, ó Deus, nossas incredulidades, os nossos muitos pecados, ó Pai. Perdoe, ó Deus, as maneiras e as formas como nós saímos do Teu rebanho, ó Pai, do Teu cuidado sobre nós. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito conforte e confronte nossos corações, para que de fato a mudança possa existir em nós e a dependência total de Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo, Pai, porque em todo momento o Senhor está conosco. E em todo momento que nós voltarmos para Ti, ó Pai, nós encontraremos consolo, paz, refrigério, descanso, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Muito obrigado por Tua graça em nós. Muito obrigado, Pai, porque em todo o tempo podemos ver a Tua bondade. Te pedimos, ó Deus, para a nossa igreja, por nossas vidas, que possamos de fato esperar as respostas certas para o Teu agir perfeito em nós, ó Pai. Agradecemos a Ti por tudo, ó Deus. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.